Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga, Minas Gerais. Estamos aqui para mais um estudo sobre obras da graça. Espero que você possa aí ser edificado, abençoado e que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração essa palavra da verdade. Eu gostaria de convidar você um momento de oração, pedindo a Deus que possa poderosamente nos abençoar. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra, que essa palavra possa edificar, Senhor, essa mulher, esse homem, essa família, esse jovem, adolescente, e que teu Espírito possa convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E fortalece-nos, ó Deus, a cada dia em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, prazer mais uma vez estar juntos aqui para mais um estudo dessa palavra. Hoje vamos falar mais de uma obra da graça que é a santificação. Santificação é obra da graça de Deus. Vamos para a definição? Vamos começar a definição para você se inteirar. A santificação é a obra livre da graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitando-nos a morrer cada vez mais para o pecado e vivemos mais para a retidão. Essa é a definição que nós temos do breve catecismo de Westminster, tá bom? Então essa definição é muito oportuna. Veja que a santificação é a obra da graça de Deus, é livre, ele que opera, aonde nós somos renovados em todo o nosso ser, e aí nós morremos cada vez mais para o pecado e vivemos mais para uma vida de retidão. A nossa confissão também de fé, de Westminster, traz algumas coisas interessantes que podemos aqui fundamentar. Primeiro, leia comigo aí no capítulo 13 da nossa confissão de Westminster, diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em cima um novo coração e um novo espírito, veja bem, aí é uma regeneração, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu poder que neles habita. Então, palavra, o espírito, a regeneração, está vendo? A santificação agora. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Veja que nosso pecado, o corpo de pecado, a cada dia ele é mais mortificado. E aí, continuando, e eles são mais e mais vivificados. Eu até coloquei aí um grifado aí, ó. Vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática, veja aí, da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a primeira definição que a nossa confissão diz é esta aí, aonde aqueles que são chamados, eles são regenerados, aonde é lhe dado um novo coração, um novo ser. Essa aí, esse processo, há uma santidade real e pessoal, porque Cristo morreu e assim também ele ressurgiu. A sua palavra então opera em nós, o Espírito opera em nós, nos dando a cada dia uma vida de santidade, onde morremos mais para o pecado diante das concupiscências e somos mais vivificados e fortalecidos nas graças salvadoras, vivendo a verdadeira santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a primeira definição que nós temos da nossa confissão. O ponto 2 da nossa confissão é esta. Esta santificação é no homem todo. Veja bem, a santificação não dá em parte no ser humano. Ela dá em todo, porém imperfeita nessa vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua, irreconciliável. Qual é? A carne lutando contra o espírito contra a carne.
esse ponto aqui é muito importante. Você tem os textos que você pode conferir no PowerPoint, meu irmão, minha irmã e amigo. A santificação é no homem todo. Tá? Porém, essa santificação não torna esse homem um Deus ou um anjo, uma pessoa que não peca mais. Ele vai ter que lutar todo dia há uma luta contínua, irreconciliável. A carne contra o espírito contra a carne. A terceira definição diz: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, lembra da luta contra a carne contra o espírito contra a carne? Essa é a nossa luta diária. Contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito Santo de Cristo, essa luta que nós temos no dia a dia, o Espírito Santo é o nosso socorro. Ele é o santificador também da nossa vida. Aí diz ainda a confissão: a parte regenerada do homem novo vence. Então, a parte regenerada, a parte que é novo ser, vence. E assim os santos crescem em graça, tá vendo? Nós crescemos em graça à medida também que nós somos santificados, aperfeiçoados à santidade e no temor do Senhor. Então veja que esse ponto da confissão, esse ponto 3, está dizendo que nós, como santos, crescemos na graça, onde o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso socorro para termos uma vida santa. Maravilha, né? Então, se você tem encontrado dificuldade para viver santidade, santificação na sua vida, não perca a esperança. Não perca a esperança. Confie. Há uma pessoa da Trindade que nos ajuda diariamente, o Espírito Santo, que é o nosso santificador. Então, com essas definições, há 2 pontos aqui interessantes que as pessoas cometem alguns erros quando nós falamos de santificação. Primeiro, quando o uso nas Sagradas Escrituras não se refere fundamentalmente ao aperfeiçoamento da prática da santidade. A ideia é que não é a prática da santidade seja aperfeiçoada. Não é essa a ideia. Tá? Um outro erro também é muito comum é que a santificação, alguns entendem que vai implicar no estado de que o Filho de Deus agora não peca mais, ele se tornou um anjo. Isso aqui é muito importante porque se você for olhar, quando o mundo, os ímpios, olham para a igreja ou para os crentes, se eles derem um deslize ou errarem, aí há sempre um comentário crítico, tá vendo? Era de Deus, era santo. Mas aqui a nossa intenção no estudo é mostrar que a santificação é uma obra da graça de Deus. Então esse erro é um erro comum. Leia comigo aí, ó. O outro erro é que a santificação implique em um estado de tal santidade na qual é impossível ao Filho de Deus pecar. As pessoas elas vão entendendo que o Filho de Deus agora não peca mais. Não é essa a ideia quando nós tratamos de santificação nas Sagradas Escrituras. Caminhemos. Mas qual então é a utilidade dessa santificação na nossa vida? Qual a utilidade dela? Para que ela serve? Então veja bem o que diz o nosso breve catecismo de Westminster. A santificação é a prova de nossa justificação e fé. Então, a santificação na nossa vida vai provar que uma vez que a justificação e a fé é também obra da graça de Deus. E é necessária, se é para vivermos para a glória de Deus. Veja interessante. É um aspecto necessário de nossa preparação para nos encontrarmos com Deus, pois sem santidade nenhuma pessoa verá a Deus. A utilidade então da santidade é para que possamos aproximarmos de Deus de uma forma reconhecedora de que justificação, de que fé, todo esse processo da nossa salvação é para a glória de Deus, é para vivermos para a glória de Deus, para estarmos perto dele. Então, vale a pena viver uma vida santa? Vale, profundamente vale. Nós veremos aqui mais adiante o quão importante você viver a santificação. Vamos seguir?
Espero que você esteja aí atendendo, tá? Atendendo e aprendendo aí conosco. Vamos lá, mais uma? Então, há vários textos que vão indicar a santificação como obra da graça de Deus. São vários. Nós não vamos trabalhar todos aqui, mas gostaria de trabalhar um especificamente com você para mostrar para você que essa santificação é uma obra da graça de Deus, tá bom? Então vejamos. O texto que vamos falar sobre ele é este aqui, ó, 1 Pedro 5:10. Vamos ver? Ora, o Deus de toda a graça, veja bem, já começamos bem. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, aí nós falamos também da vocação eficaz, né? Vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que maravilha! Esse texto vai nos trazer algumas coisas muito importantes para aprendermos. Então, nesse texto, vemos a afirmação da gratuidade da santificação. Embora a palavra santificação não ocorra diretamente nesse texto, mas há várias palavras que são sinônimos dela. Por exemplo, aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, são sinônimos. Então, nesse texto, nós vamos ver o quão importante é essa obra da graça, a santificação na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem e de uma jovem. Vamos ver? Então vamos lá. Não obstante ao sofrimento que passamos nessa vida, que não é eterno, é mais por um pouco, o Deus de toda a graça nos promete uma grande melhora em nossa vida espiritual, que nos conduz à santificação. Então veja bem nesse PowerPoint que nós queremos aqui dizer. Então, nós não estamos isentos de sofrimento. Tá? O nosso sofrimento aqui não será um sofrimento eterno, mas por um pouco, um breve tempo. E o Deus de toda a graça nos prometeu melhoras em nossa vida espiritual, para nos conduzir à santificação, à maturidade, ao conhecimento, de conhecer mais esse Deus que nos criou. Então, aí é a primeira lição que eu vejo no texto. Pela graça, Deus nos promete aperfeiçoar. Então, o que é isso? O que esse texto quer nos dizer quando fala que pela graça, Deus nos promete aperfeiçoar? Vamos lá? Essa primeira expressão significa que a graça de Deus vai nos tornar maduros, parecidos como Jesus Cristo. Então, esse aperfeiçoar é a ideia de que nós possamos tornar mais maduros na nossa caminhada, no nosso dia a dia, diante dos problemas que nós temos. E essa maturidade só é alcançada pela graça de Deus. Olha que maravilha, irmão. Então, esse aperfeiçoar nos leva a ter uma vida parecida com a de Cristo, maduros. Então, esse aperfeiçoamento vem da onde? Vem da parte de Deus, como produto da obra, a obra do grande pastor das ovelhas, daquele que derramou o seu sangue, daquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário e que nos aperfeiçoa em todo o bem. Então, a obra da graça na santificação nos leva a viver uma vida de aperfeiçoamento, uma vida de amadurecimento, uma vida de parecer mais com Jesus. Veja, aqui a ideia não é de aperfeiçoar que você não vai mais cometer pecado, de que você agora tem as duas asinhas e tem ali agora todo o brilho. Não, não é essa a ideia. A ideia é que na nossa caminhada nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos amadurecendo até parecermos com Jesus Cristo, que derramou o seu sangue em nosso favor. Então, o grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo, através do seu sangue derramado, nos aperfeiçoa em todo o bem. Glória a Deus. Olha aí um processo muito importante da santificação no nosso dia a dia. Então, vamos lá. A graça de Deus, então, é suficiente para nos produzir, para produzir em nós esse aperfeiçoamento.
Então, quem produz o aperfeiçoamento da nossa vida não é a minha mente, o meu coração, simplesmente o Alessandro. Porque se depender da natureza humana, nós não podemos produzir nada. Por quê? Porque é a graça de Deus que produz a justificação, a fé, a eleição, a perseverança, agora a santificação, conduzindo-nos a uma maturidade espiritual. Gostaria que você prestasse atenção no que nós estamos querendo dizer aqui. A graça de Deus ela é suficiente para produzir em nós o aperfeiçoamento. E ela nos conduzirá à maturidade espiritual, fazendo com que nós venhamos mais e mais aparecer com o nosso Senhor. Olha que maravilha! Esse é um benefício da santificação. Se você não tem vivido uma vida santa, se você não tem buscado uma santificação na sua vida, comece hoje, porque ela vai fazer você, esse processo do Deus na sua vida, irá fazer na sua vida você se amadurecer, você vai amadurecer, porque ela vai fazer essa obra em você. Olha, outra coisa que eu aprendo no texto. Pela graça, Deus nos promete firmar-nos. Olha a maravilha das maravilhas, firmar-nos. Então vamos ver o que é isso. Então, a ideia é de que Deus nos fará seguro na luta contra o inimigo. Então a ideia da santificação também, no processo de firmar-nos, é de que nós estaremos firmes, estaremos ali com os pés firmes, seguros na luta contra o inimigo das nossas almas. O texto diz claramente isso, Pedro. No caminho da santificação, então, o crente não andará com uma vida de medo. Ele vai saber aonde ele está firmado, ele está arraigado sobre uma promessa de que essa graça que está sobre ele não a pode abandonar. Veja, leia comigo esse próximo PowerPoint, para você entender. No caminho da santificação, o crente andará sem medo e estará com os seus pés firmados aonde? Na verdade de Deus e confiado naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ele. Glória a Deus, meu irmão. Se nós andamos firmes, é porque a graça de Deus nos alcançou. E se nós andamos firmes na palavra da verdade, é porque confiamos naquilo que o Senhor já fez por nós. Então, firmarmos na luta contra o inimigo é também um processo da santificação. Se você vive e anda numa vida de santificação, uma vida santa, você com certeza terá força para vencer o inimigo, porque é promessa dele, é promessa desse bom Deus. Então ele nunca, esse indivíduo, essa pessoa, ele nunca vai apostatar da fé. Isso é, pela graça de Deus, ele permanecerá firme na doutrina do seu Senhor. Então, quando você vive uma vida santa, uma vida reta, reconhecendo essa obra da graça na sua vida, você fica firme. Você fica firme na sã doutrina do seu Senhor. Por isso, você não pode apostatar da fé, porque é graça, é bênção dele na sua vida. E aí, é por causa da graça que todos os crentes não se tornam como algumas pessoas do tempo de Paulo. Então, o que nos faz também não tornarmos pessoas como pessoas nos dias de Paulo, que desprezaram a boa consciência firmada na palavra e vieram a naufragar na fé? 1 Tessalonicenses diz isso. Então, nos dias de Paulo, irmãos que vieram a naufragar na fé. Ao contrário, por causa da graça, eles permaneceram firmes. Então, a graça de Cristo na nossa vida, a obra da santificação, ela nos faz ficar firmes e não apostatar e não naufragar na fé. Veja que há um benefício da santificação na nossa vida. Ela nos firma. Então é por causa da graça que todos os crentes não se tornam como algumas pessoas, como no tempo de Paulo, que desprezaram a boa consciência, firmada na palavra, e vieram a naufragar na fé. É o contrário. É por causa da graça que nós permanecemos firmes.
reconhecendo que a boa luta vai continuar e que Deus vai sustentar na minha vida a sua vida. Maravilha, glória a Deus por isso. Está entendendo o quão importante é uma vida santa e de santificação? Que ela firma-nos, é dar firmeza. Se você leva uma vida de santificação, de santidade, não pode apostatar e nem naufragar, pelo contrário, ficará firme, firme nas promessas do Senhor, nosso Deus. Maravilha, glória a Deus. Terceira coisa que a gente aprende aqui, meu irmão, é que pela graça Deus nos promete fortificar-nos. Olha aí. Então ele promete agora fortalecer-nos. Vamos ver? Veja bem, a ideia é de que fortalecer em dias de grandes conflitos teológicos, espirituais, precisamos não só de firmeza, tá? Não só de firmeza nas lutas contra o inimigo, mas também nós precisamos de constante fortalecimento, pois as nossas energias são gastas diariamente. Você imagina o quanto que você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, tem lutado para ter uma vida santa, uma vida reta, lutado contra o seu pecado, lutado contra o mundo, contra o diabo. Em dias de grandes conflitos que nós temos, sejam teológicos, espirituais, nós vamos precisar não só de firmeza, mas vamos precisar de fortalecimento, pois as nossas energias vão sendo gastas. A santificação traz essa bondade sobre nós. Então, por sua bondosa graça, Deus concede fortalecimento a cada dia diante dos ataques desgastantes do inimigo ou dos nossos inimigos, o pecado, o mundo, o diabo. Então, essa bondosa graça de Deus vai nos fortalecer diante dos ataques, diante das nossas lutas, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. Não deixe de viver e de praticar cada dia a santificação na sua vida. Seja um homem santo, uma mulher santa, uma família santa, sejamos uma igreja santa. Para quê? Para que cada dia possamos estar firmes, fortalecidos nessa bondade, nessa graça do Senhor, porque ela nos ajuda a viver o fortalecimento. Por isso, o escritor de Hebreus diz que os santos do passado, da fraqueza, tiraram força. Hebreus 11, 34. Haverá dias que estaremos fracos, desgastados pela luta. Mas aí, na fraqueza, é que nós tiramos força. Por quê? Porque reconhecemos que nós não estamos sozinhos. Porque há uma promessa de que Ele vai firmar. Há uma promessa de que Ele vai nos fortalecer. Não porque merecemos, não porque somos bons, mas Ele vai fazer isso porque é graça dispensada a mim e a você. Meu irmão, minha irmã, diante da sua fraqueza, você pode tirar força. Tem uma vida de santificação. Veja mais comigo aí. Então não é sem razão que Paulo, refletindo os heróis da fé do passado, reconhecem sua própria experiência. Olha o que Paulo diz. Quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo está olhando não só para a vida dele também, mas olhando para a vida de outros heróis da fé. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, se depender de nós, como seres humanos, não há forma de fortalecermos, porque a carne é fraca. O pecado jaz na nossa vida. Por isso precisamos da obra, dessa graça soberana de Deus na nossa vida. E uma obra da graça é a santificação, que nos faz a cada dia ser fortalecidos. Ainda na fraqueza eu sou forte. Ainda na fraqueza eu sou aperfeiçoado pela obra da graça de Deus. Por obra da graça. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, creia que ainda diante da sua fraqueza, ainda diante das suas limitações, você pode a cada dia se tornar forte e aperfeiçoado pela bondade, graça de Deus em você viver santificação na sua vida. Então, precisamos constantemente desse fortalecimento divino.
nas horas de tribulação em que vivemos. É pela obra graciosa de Deus que essa experiência é conseguida. Nós estamos aí nesse momento de situação do Covid-19 e algumas vezes não sabemos o que vai acontecer, então muitas pessoas estão vivendo dias difíceis, mas diz a palavra que ainda nos dias difíceis de tribulação, de angústia, de perseguição, de ataques do inimigo, problemas teológicos, espirituais, seja qual for, quais forem eles, nós precisamos constantemente desse fortalecimento divino nas horas dessa tribulação. Então é pela obra graciosa de Deus que essa experiência é conseguida. Então não desista. Não desista, continue firme, reconhecendo essa obra graciosa de Deus na sua vida que te fortalece. Uma outra lição que eu vejo, pela graça de Deus, Ele também nos promete fundamentar-nos. Olha que maravilha, meu irmão e minha irmã. É importante, então, lembrarmos aqui e observar que essas 4 palavras estão interligadas, mas parece que estão numa ordem inversa. Deixa eu explicar por quê. Vamos lá. Toda obra de santificação, vou voltar aqui, é importante. Esta está pela lógica que deveria ser a primeira. Então, fundamentarmos, pela lógica, deveria ser a primeira tratada, porque se fundamentar é o lançamento, é a base, mas ela é a última palavra. Então, parece que está de forma inversa. Então, tratando dela de forma fundamentar, ela deveria ser a base para demais. Tá? Vamos ver então o que diz isso. Então, toda obra de santificação está firmada. Toda obra de santificação tem uma base, a obra de Cristo, que é nos transmitida através de sua palavra e uma vez operada pelo Espírito Santo. Então, ela é o fundamento sobre o qual toda a igreja deve estar firmada. Então, aonde é essa obra que está firmada? Onde é a base dela? Onde é o fundamento dela? Aonde é esse fundamento da santificação? Na obra de Cristo, que é nos transmitida pela sua palavra, onde o Espírito Santo opera em nós a santificação. Então, a igreja deveria estar fundada sobre esta verdade. Tá? Então, veja bem, percebam que essas palavras que nós falamos aqui anteriormente, elas estão ligadas e interdependência. Tá? E aqui, mas estão, parece, de forma inversa. Veja, então, o quão isso é importante saber. A fim de vencermos os inimigos, devemos estar devidamente fundamentado na verdade de Deus. Não há como vencer o inimigo se você não estiver fundamentado na verdade de Deus. Então precisa ter fundamento, precisa ter base. Se você é um irmão, um crente, sem fundamento, sem base, não tem como vencer o inimigo. Precisa de um fundamento. E o fundamento é a verdade, é a obra salvadora de Cristo e a santificação. Então vejam comigo a ordem. Se estamos fundamentados, estaremos fortificados. Se estivermos fortificados, estaremos firmados. E se estivermos firmados, estaremos aperfeiçoados. Está vendo? Fundamentado, fortificado, firmado e aperfeiçoado. Então, se estamos fundamentados, estaremos fortificados. E se estivermos fortificados, estaremos firmados. Se estivermos firmados, estaremos aperfeiçoados. Então, se você não tiver fundamentado na verdade, se você não tiver fundamentado na obra salvadora, na graça, as demais coisas não vão poder acontecer. Então eu vejo que primeiro é fundamentado, fortificado, firmado e aperfeiçoado. Então, a maravilha das maravilhas é que todas estas verdades são fruto do Deus de toda a graça em nós. A fundamentação, a aperfeiçoação, o fortalecimento, tudo isso vem de uma única maravilha. Qual é? O fruto do Deus de toda graça em nós. Glória a Deus por isso, meu irmão e minha irmã. É por isso que podemos dizer que a santificação é uma obra da graça de Deus na minha vida e na sua vida.
Maravilha, glória a Deus por isso. O autor, a Rod, quando ele vai comentar a Confissão de Fé do capítulo 13, ele diz assim, veja comigo, o Espírito Santo dá a graça e a motiva e dirige no seu exercício, e a alma então a pratica. Então o Espírito Santo nos dá isso e a gente então pratica, ok? Assim, ao mesmo tempo que a santificação é uma graça, é algo que é nos oferecido, ela é também um dever. Eu quero chamar a sua atenção, senão nós vamos correr o risco de achar que ela é só uma graça e que eu e você não devemos fazer nada. Não, é um dever também nosso. E a alma é tanto obrigada como incentivada, está aí, na dependência do espírito, não na dependência da carne, mas na dependência do espírito, a usar todos os meios para sua renovação espiritual. Então, grande parte consiste. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Deus já nos deu essa obra da graça. A obra da graça, a santificação em nós, que traz tantos benefícios, mas que você, meu irmão, minha irmã, eu, nós, a nossa igreja, a igreja espalhada pela face da terra, possa a cada dia, na dependência do Espírito Santo, usar os meios para a renovação espiritual, usar os meios para a renovação da vida, de uma vida santa, de uma santificação na nossa, é um dever nosso, porque o texto que nós lemos aqui, e que nós baseamos ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Nós não merecemos nada, foi graça, irmão, foi graça. Depois de ter sofrido um pouco, veja, nós vamos sofrer, não há uma vida de um mar de rosa, só coisas, não, ele mesmo, diz o texto, há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Falamos o que poderia ser o contrário, né? Aqui, se Deus que é de fundamentar, nos fortifica, nos firma e nos aperfeiçoa. Então, para você ter uma vida de aperfeiçoamento, você precisa ter uma vida de fundamento, uma vida de fortificação, uma vida de firmeza, uma vida de aperfeiçoamento. Meu irmão e minha irmã, e amigo e amiga, quero chamar a sua atenção à obra da graça de Deus. A santificação é uma obra da graça de Deus. Que ela possa nos fundamentar a cada dia, que ela possa nos fortificar a cada dia, que ela possa firmar-nos a cada dia e aperfeiçoar-nos para que possamos alcançar a maturidade, sermos homens, mulheres, uma igreja de Cristo aqui na terra madura, que se pareça mais com Cristo, que se pareça mais com o seu Senhor. É disso que nós precisamos nesses dias. Nós não precisamos de eventos para a igreja, nós não precisamos de criar mega shows, nós não precisamos criar algumas coisas assim, né? Não! A única coisa que nós precisamos fazer é ficar fundamentado na verdade bíblica. E essa verdade, você já sabe, é Jesus Cristo como Senhor, que nos alcançou, que dispensou graça, justificou, nos regenerou, nos elegeu, nos deu fé, nos torna pessoa santa. Isso vai nos fortificando diante dos ataques do inimigo, vai firmando-nos. A gente não abre mão, não aposta da fé, a gente não nega a fé, não naufraga na fé. E isso nos faz pessoas aperfeiçoadas, maduras. Espero no bom Deus que sejamos essa igreja nesses dias. Meu irmão, Deus abençoe essa palavra na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e espero você no próximo encontro. Espero você no próximo estudo, que vamos aí falar mais um pouquinho sobre a graça, tá bom? Muito obrigado. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo encontro.